Senhor, o que queres que eu faça? Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta e vamos comentar agora a 26ª admoestação. Então, se você não acompanhou as outras, então volte lá no início. A primeira admoestação é a maior, sobre o corpo do Senhor. São alguns vídeos, mas é bom ler e acompanhar desde o início para que a gente não perca aí um pouco da introdução à espiritualidade franciscana, ok? Então, se você não viu os outros vídeos, se também você não deu o like aí para ajudar outras pessoas a conhecer, a divulgar a espiritualidade franciscana. Se inscreva no canal também. Muito bem, a 26ª admoestação, os servos de Deus honrem os clérigos. Bem-aventurado o servo que põe fé nos clérigos que vivem retamente segundo a forma da Igreja Romana. Ai daqueles que os desprezam, pois embora sejam pecadores, ninguém deve julgá-los, porque o próprio Senhor reserva só para si o poder de julgá-los. Pois quanto maior é o seu serviço ao Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que eles recebem e só eles ministram aos outros, tanto mais pecados possuem os que pecam contra eles, do que os que pecam contra todos os outros homens deste mundo. Muito bem, lembrando que Francisco ele tinha uma verdadeira, vamos dizer assim, devoção aos sacerdotes, né? Agora, de deixar claro, devoção não é idolatria, ok? Então, assim, Francisco sabia que muitos dos padres da época eram pecadores, né? Viviam até assim, dando mau exemplo, mas ele recomendava a todos, aos frades e também aos leigos, que não falassem mal, né? Que não perseguisse, mas que tratasse bem, porque mesmo sendo pecadores, eles trazem, pela graça de Deus, ok? Pela graça de Deus, eles trazem Jesus Cristo ao mundo. E também na época, Francisco vivia num tempo onde que tinha muitos grupos heréticos, ou seja, grupos que iam contra a Igreja Católica e perseguiam mesmo bispos, padres, né? Chegaram até mesmo a ser violentos, porque também tinha uma razão de ser, né? No sentido assim social, porque muitos clérigos viviam assim de forma desregrada. E o que acontecia? Acontecia que esses grupos queriam a reforma da igreja, mas queria a reforma da igreja via uma falta de misericórdia, uma falta de tato, vamos dizer assim, e agia com má fé, com violência, né? Falando mal, e nós sabemos que esse não é o caminho cristão. Então Francisco faz uma reforma totalmente diferente. Ele quer reformar a própria vida, ele quer que seus frades deem um exemplo, não simplesmente porque eu preciso dar o exemplo para o outro, mas é porque é Deus que vai agindo em nós e é por causa de Deus que nós estamos aqui. Então, ou seja, Francisco não queria que nenhum frade tratasse mal, principalmente os clérigos, os que trazem o corpo e sangue do Senhor. Porque aí está, segundo Francisco de Assis, o Deus presente em nós. Deus, da mesma forma, segundo Francisco de Assis, que ele veio no seio da Virgem Maria, também vem a cada celebração eucarística. Então a gente pensar sobre isso, tá? Francisco, sim, percebia, sabia dos pecados, mas sempre alertava. Não só com os clérigos. Aqui ele está falando mais exclusivamente dos clérigos. Mas qualquer pessoa, a gente não pode escandalizar nem difamar uma pessoa que está em pecado. Difamar o quê? Espalhar a verdade, né? Espalhar a verdade, uma verdade que denigre, que, né, falar que a pessoa está em pecado, etc. Tal, isto é um pecado, né? Sério, grave, porque destrói a imagem da outra pessoa. E Francisco é muito cauteloso, ele não quer que frade nenhum fale mal de ninguém. E aí aqui ele vai dizer principalmente daqueles que trazem Jesus Cristo ao mundo. Então a gente reconhecer esse valor que Francisco dá aos sacerdotes e à Igreja Romana. Ou seja, é nela que nós temos o tesouro, que temos a palavra, temos a Eucaristia, temos essas pessoas importantes que nos ministram os sacramentos. Pecadores, sim, né? Seres humanos, como qualquer outra pessoa no sentido de pecado, mas escolhido por Deus para trazer a nós Jesus Cristo.
ok? Então, Francisco de Assis, um apaixonado por Jesus Cristo, que via aí nos sacerdotes uma possibilidade de encontro com o próprio Cristo. Francisco de Assis não quis ser padre, tá, gente? Isso é uma coisa que ordenado, ele não quis. Os relatos históricos dizem que que ele foi diácono, né? Até mesmo para proclamar o Evangelho. No relato aí que ele proclama o Evangelho no Natal, então já é uma indicativa. Mas diácono aqui não é como nós conhecemos talvez o diácono hoje, né? O diácono hoje você vai na comunidade, está lá batizando, está casando, né? Está fazendo essas coisas pastorais. Francisco aí nesse sentido é mais o diácono como pregação, né? Então o bispo escolhe ele nesse sentido e talvez chama o diaconato justamente para que ele pregue, né? Que vamos lembrar que nesse período só quem pregava tinha autorização eram os ordenados, né? Ok? Então Francisco de Assis, homem apaixonado por Jesus Cristo, apaixonado pelo corpo do Senhor e por sua palavra. Tá bom? Muito bem, paz e bem e até um próximo vídeo. Tchau.